Dia, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos, graças a Amém. Deus. Estou aqui numa incumbência de compartilhar com vocês uma reflexão, né? Vou trabalhar no sentido mais de uma devocional, e aí, se você puder, né, pega aí a sua Bíblia. Eu sei que às vezes a gente usa muito o aparelho celular para isso, mas se você puder pegar a sua Bíblia física e deixá-la aberta num salmo de proteção, né? Que os católicos usam muito deixar esse salmo aberto em cima da mesa, né? A Bíblia aberta em cima lá da mesa, do móvel, do aparador, e está aberto nesse salmo que diz que é o salmo da proteção. Parece que protege a casa, né? Mas eu queria refletir nele, é o Salmo 91. Eu não vou ler todo o Salmo, por amor ao tempo, eu vou citar alguns textos dele, vocês conhecem demais o Salmo, mas para a gente só introduzir, eu vou ler apenas o versículo 1 e 2 desse Salmo, que é onde eu vou basear essa mensagem de hoje, já que nós estamos falando sobre orar por nossas causas, né? Eu acredito que esse Salmo chega bem para o momento de a gente relembrar algumas coisas que Deus tem para nós. Então, Salmo 91, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor é muito clara quando ela diz: a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ano passado, eu estive nos Emirados Árabes e tive o privilégio de ir até o deserto. Eu nunca tinha ido a um deserto, exatamente assim, né? Deserto no Oriente Médio. E quando estávamos lá, e os irmãos têm uma noção de que é um deserto, né? Um banco de areia imenso, dunas e montanhas de terra, só areia, 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 areia e sol, né? E foi interessante que quando nós fomos fazer um passeio no camelo, nós encontramos um pequeno arbusto. Aquele arbusto não dava nem 80 centímetros, talvez. E aí o guia parou e nos chamou a atenção e ele lembrou desse texto do Salmo 91 e ele fez uma aplicação direta para esse texto e ele disse que quando encontrou aquele arbusto, ele disse: se esse arbusto aqui é a sombra do Onipotente, que disse o salmista. Porque um viajante no deserto, ele anda quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros em pleno deserto e não encontra sequer absolutamente nada. Mas ele, ao encontrar um pequeno arbusto desse, geralmente ele para e descansa encostado nesse arbusto que promove uma pequena sombra. E ele diz: essa é a sombra do Altíssimo. E que coisa interessante, porque, de fato, quando a gente pensa sobre as circunstâncias da nossa vida, e isso já fazendo uma aplicação imediata dessa visão, quantas e quantas vezes a gente está caminhando e caminhando e caminhando e caminhando dentro de causas e causas e situações das nossas vidas e nós só encontramos areia e sol, areia e sol, areia e sol. Mas quando de repente Deus dá para a gente um pequeno refrigério, a sombra de um arbusto de 1 metro, de 80 centímetros, e diz: olha, eu estou nessa caminhada com você. Então, essa manhã, eu queria que você pensasse nisso. E aí, quando a gente continua na leitura desse Salmo 91, a gente, de cara aqui, a pergunta que eu deixo é: qual é, qual é esse esconderijo? Qual é essa sombra que você precisa encontrar? Porque o texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Onipotente. Essa pessoa promove uma frase, ela faz uma declaração que é uma declaração
forte e intensa, quando ele diz, e o salmista diz no versículo 2, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa na sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor. É uma declaração que ele faz para Deus. E essa declaração que ele faz para Deus é dizer: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus, em quem eu deposito a minha confiança. E aí, esse salmo, a palavra-chave desse salmo é confiança em Deus. E essa confiança em Deus, ela é possível pela caminhada, como diz o versículo 14, lá no finalzinho do versículo 14, ele diz assim: porque ele conhece o meu nome, ele sabe quem eu sou. Entende isso, irmãos? Essa confiança é possível ser depositada em Deus pela verdade de uma relação íntima e de experiências que são acumuladas ao longo dessa caminhada no deserto, que prova que Deus é aquele em quem a gente pode, de fato, verdade, confiar. E aí, essa relação de confiança, essa relação de intimidade, de conhecimento, ela é possível a partir do momento em que eu estabeleço essa relação, e essa relação, ela acontece na prática pela invocação, como está escrito no versículo 15. Ele me invocará. Você vai invocar o Senhor e Deus diz: e eu lhe responderei. Olha que coisa linda! O que nós estamos fazendo nessa manhã aqui é justamente buscando esse Deus, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, de todo o meu coração. Eu não estou dizendo que você não conhece a Deus. Eu não estou dizendo isso, de jeito nenhum não estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo aqui é relembrando a sua memória de que o Deus que nós conhecemos é um Deus que, quando é invocado, ele responde. É o Deus em quem, de fato e de verdade, nós podemos confiar. Eu sei que a gente pode confiar no gerente do banco que vai fazer ali um trabalho bom para tirar a gente daquela crise financeira que a gente estabeleceu. A gente pode acreditar e depositar a nossa confiança num médico muito experiente que está fazendo um tratamento da doença que a gente está cuidando. Eu sei que você pode acreditar num pastor que ora com você, que lhe aconselha, que lhe anima, que lhe dá. Eu sei, eu não estou descartando nada disso, não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, acima de todas essas coisas, a nossa confiança total deve estar depositada em Deus, aquele que é o meu esconderijo, aquele que me faz sombra no caminho do deserto. Entende? Aquele que, quando eu estou sozinho, quando eu não consigo forças, quando eu penso que estou realmente num descampado que só vejo terra e só vejo sol, e só sinto o sol queimando o meu corpo, ele manda um pequeno arbusto para nos fazer parar. E interessante, olha só, uma coisa aqui muito interessante, é que o arbusto nos obriga a parar. A gente só vai encontrar esse descanso se a gente parar no arbusto. Então, isso traz para nós uma verdade que a gente precisa se aquietar. E aí a gente se lembra de um outro Salmo 46 que diz: aquietai-vos e faça o quê? E saibam que eu sou Deus. Deus é a nossa segurança absoluta. Quando o salmista fala desse esconderijo do Altíssimo, dessa sombra do Onipotente, ele está tendo em mente alguém que está sob angústia. Porque até mesmo no versículo 15, ele diz: na sua angústia eu estarei com ele, diz o Senhor. Eu o livrarei. Na sua angústia eu estarei presente com ele. E sabe, meus amados irmãos, Deus nunca deixou a gente sozinho. Eu sei que às vezes a gente pode se sentir só. Eu já me senti só
diversas vezes. Eu estava até comentando esses dias aqui de uma experiência que eu estou tendo, né, dentro do seminário, muitas dificuldades. Foi um semestre difícil, semestre passado, e esse semestre ia começar com muita dificuldade. E assim, eu orava a Deus, e orava a Deus, e os conselhos vinham assim por fora, né? Tipo assim, cara, isso aí é um troço que você está insistindo que não vale a pena. Tipo assim, entendeu? Eu estou traduzindo as palavras, né? Mas quando eu me colocava diante de Deus e me pedia ali a Deus, que Deus me desse uma direção, a direção que Deus dizia para mim assim: vá para frente, prossiga, ande para frente. E eu estava dizendo para Deus assim: Senhor, eu não estou vendo nenhum arbusto nesse deserto. Mas o Senhor dizia: prossegue. E sabe, irmãos, e Deus é lindo, Deus é tremendo. E com a graça de Deus nós estamos prosseguindo. Nesse 1 ano e meio que eu estou no seminário, esse está sendo o semestre que nós estamos começando melhor. Com muitos alunos, não que nós gostaríamos, mas assim, Deus está mandando, eu creio que Deus vai mandar mais alunos. Deus está abrindo as portas, Deus está fazendo coisas novas. E eu quero dizer aqui para os irmãos assim que eu estou com o meu coração muito alegre. Eu sei que ainda pode ser prematuro da minha parte para celebrar, mas eu já estou celebrando o pequeno arbusto de sombra que o Onipotente está promovendo. Então, a gente precisa confiar nisso. E eu quero caminhando aqui para um fechamento, eu quero dizer algumas coisas aqui para os irmãos, e eu queria que os irmãos guardassem isso bem dentro do coração. Talvez o que eu vá dizer não seja algo novo, mas a nossa alma precisa relembrar isso. Como diz o salmista, quando ele fala com a sua própria alma, ele diz assim: minha alma, por que você está abatida? E ele diz para a sua própria alma: confia em Deus. Eu não sei o estado que está a sua alma, eu não sei. Isso aqui não é um jargão de pregador evangélico, é porque eu não sei realmente o estado que está a sua alma. Talvez eu possa presumir, olhando aqui a face de vocês pela janela, possa presumir, até porque é um fato que é inerente a todos nós, de algum momento sentirmos a nossa alma cansada, não é verdade? Mas eu queria dizer algumas coisas aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, Deus é a nossa segurança absoluta. Nunca se esqueçam disso. Não há lugar mais seguro para nós estarmos se não for com o Senhor. Segunda coisa que eu preciso dizer para os irmãos: Deus é a nossa proteção total. Ele protege a gente contra as armadilhas. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Creia nisso. Ele vai cobrir você com as suas penas. E embaixo das suas asas você está seguro. A sua verdade é proteção e é escudo. Deus te protege e Deus te defende. Terceira coisa que eu quero dizer para você: a proteção de Deus é uma proteção de uma natureza universal. O que isso quer dizer, meus irmãos? Veja o versículo 5 e o versículo 6. O que é que diz aí o texto? Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Se você observar o salmista, ele faz um dualismo entre dia e noite, entre trevas e luz. Perceberam isso? E aí ele diz que no tempo noturno vem o medo. Eu assisti um filme animado essa semana com meu filho Abraão, na Netflix, chamada Ório e o Medo, uma coisa assim. É um filme de animação infantil.
Mas olha, se você enxergar aquilo ali por uma ótica cristã interessante, você poderá ver nesse filme aí que muitos têm por aí, mas você poderá enxergar, né, a proteção de Deus mesmo no meio das sombras e dos medos. E é muito interessante o filme. Não é um filme cristão, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver, nada a ver. Talvez você até ache que é uma coisa absurda o que eu estou dizendo, mas eu consegui enxergar uma pregação naquele filme que assim me fez até chorar, né? Me fez até chorar. Um filme de criança, era um filme de criança, mas me fez até chorar. Vale a pena conferir depois e você assistir depois dessa pregação aqui, você pode até encontrar essa pregação ali. Então, essa proteção de natureza universal de Deus, ele nos protege de dia e de noite. Isso quer dizer que ele nos protege de qualquer coisa. Ele protege a gente do medo que a gente tem de noite. A gente é protegido das flechas que voam durante o dia. Ele protege a gente daquilo que... o nome do filme é Orion e não sei o quê. Aí depois você procura aí, que eu nem me lembro o negócio. Orion e o medo, alguma coisa assim. Mas é lançamento na Netflix, Pastor André. Ório e o Escuro. É Ório e o Escuro. Isso aí. O nome do filme é isso aí. Ório e o Escuro. Então, depois assista e veja se eu não tenho razão no que eu estou dizendo. Quarta coisa aqui que eu preciso dizer em uma aplicação para você. Toda pessoa ou toda coisa que queira se levantar contra você, não é por qualquer razão, mas é que queira se levantar contra você para te destruir, para te anular, para te impedir de prosseguir diante daquilo que Deus projetou para você. A Bíblia diz aqui para nós que, versículo 7 e o versículo 10, caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Amém. E o versículo 10 diz: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E terminando, agora de fato, verdade, terminando, o versículo 11 e o 12 diz que os anjos receberam ordens para nos servirem. E aí o texto diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para quê? Para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele os sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. E aí, meus irmãos, quem são esses anjos? Esse anjo pode ser eu, esse anjo pode ser você, esse anjo pode ser o médico que te assiste, pode ser o advogado que está cuidando da sua causa, o anjo pode ser aquele arquiteto que vai ali, sabe? Outro dia eu estava enfrentando uma situação muito difícil, vou terminar com essa experiência para a gente orar. E eu estava enfrentando uma situação muito difícil na igreja com um processo de regularização. E aí nós tínhamos que fazer um projeto e nós tínhamos tido uma assembleia no domingo para resolver essas coisas e estava muito impossível de andar para frente, né? Uma redundância aqui. Mas o que ocorre é que na segunda-feira eu recebi a visita de um fiscal da prefeitura. Nesses anos todos que eu estava na igreja, nunca apareceu um fiscal lá para fiscalizar nada. E naquele dia apareceu um fiscal que vinha para procurar justamente o que eu não tinha. E ele veio para ser o meu algoz. Não sei por que ele veio, eu não sei qual era a intenção que ele chegou lá, mas o que eu sei é que Deus converteu aquela situação e aquele agente da prefeitura que vinha para talvez me impor uma sanção, ele foi a resposta que Deus mandou para resolver o meu problema. Porque
quando ele viu a minha situação e viu que eu estava sendo honesto com ele em tudo aquilo que eu estava dizendo, ele disse: olha, o senhor não se preocupe, que eu vou indicar uma pessoa que vai fazer o seu projeto, que o senhor precisa, a um preço assim. Me cobraram 18 mil e o cara me cobrou 4. Então, eu não sei, agora não sei nem dizer o cálculo disso aí, mas talvez 20%, né? Me cobrou 20% do que o outro iria me cobrar. Então, assim, enquanto ele poderia ser para mim um opressor, ele foi um anjo que Deus mandou. Então, eu acredito que quando se levantam pessoas que vêm contra nós, Deus pode até convertê-las para que elas sejam para nós bênção. Então, queridos, confie nele. E essa ação de confiar nele exige uma relação íntima com Deus, que vai produzir experiências profundas. Que o Senhor nos abençoe e que Deus olhe para você, sorria para você e, por misericórdia de você, ele dê a você a paz. Deus abençoe. Uma boa terça-feira e um bom fim de feriado aí de carnaval para vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado.